Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Dotti, eu estou aqui de volta para a gente dar sequência à catequese em que estamos dando, que fala sobre o inferno. Antes de dar início, tá certo? Eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Elias Andrade, o caçador de hereges. Queria mandar um abraço também para a galera da Escolástica, da Depressão e da galera da Genesis Force, tá certo? Devemos sempre estar escolaçando, beleza? Nesse terceiro vídeo, aliás, a gente vai começar a falar agora sobre uma das principais penas do inferno. Não a principal. No vídeo 2 eu falei sobre a principal, que era a pena de danação. Nesse vídeo 3 a gente vai falar da pena de fogo, tá certo? Vamos falar sobre esse fogo que é corpóreo, mas que atinge também as almas, tá certo? Vamos explicar aqui o que a gente consegue compreender humanamente sobre esse tema, tá certo? Vamos então começando a falar nessa dor horrível de fogo, tá certo? Vou começar lendo uma passagem bíblica para vocês, onde nosso Senhor Jesus Cristo ele fala um pouco sobre esse fogo. Você pode encontrar a passagem no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, a sequência desse versículo, tá certo? Ele começa dizendo assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mais para frente, Jesus Cristo fala da prisão de fogo. O fogo jamais se extinguirá. Mais para frente, novamente, o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Essas são palavras divinas e infalíveis de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é pregado posteriormente pelos seus apóstolos na sua missão catequética, tá certo? São base de ensinamentos da igreja. Os condenados sofrerão a pena de fogo, tá certo? Lembre-se do jovem malvado do Evangelho, e quando ele fala: eu sofro cruelmente nesta chama. Entenda uma coisa, o fogo do inferno, ele não é nada. Aliás, desculpa, o fogo daqui, o fogo corpóreo, o fogo que a gente sente, ele não é nada comparado ao fogo do inferno. Tá certo? Então a gente já vai começar a falar de um fogo do inferno, que é um fogo corpóreo. Tá certo? Ele é um fogo real, verdadeiro, inextinguível, que nunca se acaba. É um fogo que queima sem queimar a carne. Isso é lógico, né? Porque entenda, se o fogo do inferno queimasse a carne, nós seríamos reduzidos a pó. Entre aspas, no inferno morreríamos. Mas a pena de todas as penas do inferno, o inferno em si, ele é eterno. Uma vez lá, sempre lá. Tá certo? Então essa questão de o fogo que não queima a carne é algo bem lógico. Tá certo? Então a gente vai agora ler um pouco de São Tomás de Aquino, tá certo? Na sua Suma contra os Gentios, em que ele vai falar um pouco desse caráter de fogo do inferno, um fogo corpóreo, que ele atinge também as almas. Eu vou colocar aqui a fonte para vocês, tá certo? Só um minuto. Pronto. Acredito que vocês estão vendo. São Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, tá certo? Pronto, eu vou ler aqui para vocês então. São Tomás de Aquino ele fala: o fogo do inferno será corporal. E ele dá uma justificativa para nós bem categórica. Uma vez que, após a ressurreição, os condenados serão precipitados no inferno. E dado que o corpo só pode sofrer uma pena corpórea, o fogo do inferno será corpóreo.
Antes de dar continuidade, eu queria abrir um parênteses. Porque São Tomás de Aquino ele fala, como é que ele diz? Pronto. E dado que o corpo só pode sofrer uma pena corpórea, o plano físico, que é o plano onde se dá nós aqui, nossa carne, nosso corpo, ele será levado também, não como nós vemos hoje, tá certo? Mas ele também será levado para lá, porque o corpo vai estar lá, o plano físico, a minha carne vai estar lá. Por isso que ele fala, o corpo só pode sofrer uma pena corpórea, tá certo? Vamos à continuidade aqui, numa parte agora que São Tomás de Aquino, ele vai fundamentar o seu pensamento baseado nos escritos, ideologias, pensamentos a respeito do fogo do inferno de São Gregório de Magno e Santo Agostinho, tá certo? No entanto, podemos dizer, acrescenta, que esse fogo corporal tem qualquer coisa espiritual, não em relação à sua substância, não em relação à sua substância. O fogo é feito para devorar aquilo que ele consome. Por isso que São Tomás de Aquino ele fala dessa maneira. Cadê? Não em relação à sua substância, mas quanto aos seus efeitos. Pois toda a sua unição aos corpos não os consome, não os destrói, não os reduz a cinzas. Além disso, exerce sua ação vingativa sobre essas almas. E nesse sentido, o fogo do inferno se distingue do fogo material, que queima e consome os corpos. São Tomás de Aquino ele vem deixar bem claro nessa questão. Então agora a gente vai partir para o outro ponto. O fogo do inferno ele atinge as almas. Essa é uma questão assim bem discutida porque a gente não consegue entender como se dá, e às vezes algumas pessoas são levadas a negar isso, tá certo? Mas aqui vamos tentar falar de uma maneira, explicar aquilo que a gente não consegue entender, tá certo? E essa é a primeira coisa que a gente deve compreender. Nós conhecemos a verdade desse mistério, revelado por Jesus Cristo e pregado pela sua Santa Igreja. Mas outra coisa é a gente compreender essa verdade, tá certo? Então a gente sabe pelo ensinamento infalível da Igreja que quando morremos, céu, inferno, purgatório. Nosso juízo particular, que é aquele juízo antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que é logo após nós morremos, nós descemos de alma para o inferno ou subimos de alma para o céu. Mas vamos aqui, como estamos falando do inferno, vamos seguir essa infeliz hipótese. Minha alma desceu para o inferno. Então a gente aí fica com isso na tua cabeça. Descemos de alma para o inferno, no nosso juízo particular, na nossa morte. Agora vamos falar de algo que vai dar encaixe a esse pensamento. Os demônios que já estão lá, eles também sofrem essa pena de fogo. Lembremos da passagem, apartai-vos de mim para o fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus é bem claro, o demônio também sente essa pena de fogo. E o demônio, ele é espírito. Ele não é corpo que nem nós, tá certo? Então isso é algo bem lógico. O demônio, o espírito, sente a pena de fogo. Ele sofre cruelmente com a pena de fogo. Nós, alma, tá certo? Porque nesse juízo particular, após a morte, nós só descemos de espírito. Nós sentimos também essa pena de fogo, tá certo? Isso é algo bem lógico, entendeu? Então a gente tem que entender, se fogo é corpóreo, pois sendo de outra forma não atingiria os corpos, tá bom? Mas ele também atinge as almas. São atingidas por um fogo corpóreo, assim como os demônios. Tá certo? Não que os demônios sintam um fogo corpóreo, como eu tinha falado. Eles não são um plano físico. Eles não são carne, são espíritos.
Agora, o que a gente não consegue entender é como isso se dá. Mas, assim, sinceramente, não há necessidade de sabermos isso. Pois nós já sabemos a revelação de Deus. Nós já sabemos o que Deus disse. Agora cabe a nós sermos obedientes ao que Jesus Cristo falou, ao que os seus apóstolos falaram, o que a sua igreja fala. Resta a nós sermos obedientes e submissos a isso, tá certo? Então aqui a gente dá por encerrado, vamos dizer assim, este tópico em que falamos sobre o fogo do inferno. É um fogo corpóreo e é um fogo que atinge as almas. No nosso próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a este ciclo catequético, falando sobre as outras penas que acompanham o sombrio fogo do inferno, e falaremos também neste mesmo vídeo a respeito da eternidade das penas, para assim darmos por encerrado este ciclo catequético. Gostaria desde já agradecer a cada um que está assistindo esse vídeo por estar dando esse apoio, tá certo? Por estar visualizando e com a graça de Deus sendo catequizado através desse tema, tá certo? Peço desde já que assistam o próximo. E é isso aí. Recomendem para os seus amigos. Muito obrigado. Salve Maria Santíssima.